Boa noite, pessoal, bem-vindos aí a mais uma live aqui da Mestre. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreve. Quem não ativou o sininho aí, ativa, porque tá entrando muito conteúdo novo e muito rápido. Ontem a gente teve live na terça-feira, então assim, é muito conteúdo novo. E para vocês não perderem nada, além de clicar ali no sininho, pede para notificar e dá um joinha aí que a gente agradece. Vamos ver aí da onde está o pessoal que está entrando. Vamos ver da onde que. Se puder escrever aí da onde vocês são. Para ver se está tudo certo aqui. Fala pessoal, não sei se foi direitinho aí, porque eu. Agora foi. Espera aí só um minutinho, gente. Agora foi. Deixa eu já minimizar aqui. Não sei até onde saiu. Boa noite a todos, bem-vindos aí a mais uma live aí. Vou estar com vocês aí praticamente todas as. É uma quinta-feira aí duas quinta-feiras por mês, ao vivo, e tem mais vídeos aí que vão ser lançados também. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, clica ali no sininho, não só clica no sininho, porque como está vindo muito conteúdo novo, vocês podem perder alguma coisa. Então o que eu recomendo? Clica no sininho e pede para notificar. Vai ser a melhor maneira aí de vocês não perderem nada do nosso conteúdo aí, tá? Então, podem colocar aí de onde vocês são, o pessoal que está entrando, da onde estão falando aí, que a gente tem trader no mundo inteiro, né? E a gente gosta de saber onde está o pessoal, até o pessoal novo aí que está começando a seguir a gente agora. Tá? Eu sou o Alexandre Mancha, professor aí de metajogo no dólar futuro, na Mestre. Estou na Mestre aí já como professor tem mais de um ano. E como aluno eu tenho 4 anos. Olha o pessoal falando aí já São Paulo, Vitória da Conquista. Conheço bastante gente aí na Vitória da Conquista aí, né? Área de montanha na Bahia. Bem legal. Hoje eu vou falar aqui da Petax. Quem é trader profissional tem que entender a Petax, tem que entender por que ela existe e principalmente as características da Petax no Brasil, que é um pouco diferente, e eu vou mostrar aqui, tá? Então, assim, tem muita gente que fala, a Petax não serve para nada, ou a Petax só serve para o final do contrato, que é onde vai executar os contratos, mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, mostrar toda a teoria, e aí a gente vai alternando para dentro do Profit para eu mostrar algumas situações para vocês aí que já cai por terra essa ideia aí que a Petax só serve para o final do mês, tá? Então vamos dar seguimento aí. Quem tiver dúvida pode colocar aí no chat que eu vou respondendo, tá? Então, primeiro ponto aqui que a gente tem, né, qual que é a agenda? O famoso rabo abana o cachorro, que o Ale já fala bastante isso aqui já tem um tempo. A definição da Petax, o papel da Petax, o que é o cupom de cambial, que é diferente, o cupom sujo vezes o cupom contra o cupom limpo, a conclusão, e aí a gente vai para a tela e aí as perguntas podem ser mais intensas, tá? Então vamos lá. O que é esse jogo? Por que o rabo abana o cachorro? No Brasil, a taxa Petax à vista ela é formada no mercado futuro. E por que isso? Porque o volume está no mercado futuro. Porque como o Brasil, principalmente, aí é um exportador muito massivo de commodity, e é tudo negociado em dólar, então tem muita proteção, tem muito hedge ali nos contratos de dólar futuro, e aí ele acaba tendo mais volume e a Petax acaba sendo formada lá. Eu vou ver se, dá se tem algum jeito de passar esse material para vocês, porque aqui embaixo está o link que explica uma matéria da FGV que explica isso aqui que eu vou falar para vocês agora, né? Então, assim, qual que é o grande jogo no Petax no Brasil? É formado no futuro, que não é o comum nos países, tá? Então, eu vou fazer aqui uma analogia a uma corrida de revezamento, né? Então, o primeiro corredor aqui
que ele é? Ele é o dólar futuro. Então o dólar futuro está trabalhando, e aí na hora que vai sair a taxa, que sai ali a taxa futuro, tem aqui, vamos dizer assim, que é o bastão mágico, né? Então o mercado futuro ali, ele acelera ou para cima ou para baixo, e aí a gente tem o bastão ali que vai ser a diferença da passagem do futuro para o à vista. Esse bastão mágico aí, na verdade, é o casado. O casado aí é nada mais do que o juros total, expectativa da flutuação da moeda, mais os juros entre os dois países que a gente está trabalhando, aqui no caso, Estados Unidos e Brasil, né? E aí esse valor, ele nada mais é que a abertura do RFP0 do dia. Quando abre o RFP0 do dia, o preço de abertura vai ser o casado até o final do dia. E aí o segundo corredor é a Petax à vista. E aí essa corridinha aqui entre o mercado futuro e a Petax à vista, ela acontece 4 vezes. 4 vezes aí os dois trocam de bastão, dando uma volta aí numa Olimpíada, por exemplo, tá? E aí o que é a linha de chegada? Depois que saem as 4 taxas, o casado tira a média, tira-se o casado, a gente tem a Petax final. Então, a gente tem lá Petax final, futuro, menos o casado. Então esse é o famoso aí, o rabo abana o cachorro, que é o mercado futuro que acaba fazendo aí a Petax à vista, tá? E aí a gente passa um pouco aí, Rodrigo, melhor sobre os dias que o preço abandona tal depois. Tá, mais para frente lá quando eu estiver mostrando na tela, eu te respondo aí, Rodrigo. Então assim, o que a Petax é? Ela é uma taxa que é calculada pelo Banco Central, né, como um benchmark aí oficial das transações cambiais. Ela é a taxa oficial do dólar. Então assim, não sei se vocês lembram há um tempo atrás, aí, quando o Google deu aquela diferença, que a exchange que estava alimentando o Google estava um pouco diferente, né, estava bem diferente na verdade do que a Petax do dia, porque a Petax do dia é a referência, mas o mercado não para aí, né, para o mercado interno, o Forex continua trabalhando, né, mas a referência para tudo é a Petax à vista, né, a referência para tudo. Ela é publicada todo dia aí, depois das 13 horas, tem uma janela aí, eu vou explicar as janelas também, tá? E qual que é a importância disso, né? Além de liquidar contrato futuro, derivativo, conversão cambial, né? em operações comerciais, ela desempenha um papel aí crucial na previsibilidade do câmbio, porque ela é referência, como eu disse, oficial do dólar. Então ela mitiga a volatilidade de um encerramento aí de uma negociação durante o dia. Então assim, até a hora de sair a Petax do dia, se negocia na Petax anterior, e a partir que sair a Petax já muda para a Petax do dia, né? E aí, uma breve menção aí dos contratos futuros, são acordos aí, que é o dólar futuro que a gente opera, entre as partes aí para fixar um preço de compra e um preço de venda e fazer um hedge de proteção de exportação ou importação, né? Se, por exemplo, alguém vai fazer uma exportação e quer proteger ali num valor de dólar específico para não perder, ele usa os contratos de dólar futuro para proteger o preço do produto ali, tá? Não ter prejuízo. E aí, né, a Petax, como que ela acaba sendo calculada ali? São 4 coletas que o Banco Central faz com os dealers, né, que são os dealers que são elencados aí pelo Banco Central. Então, dentro da janela de 2 minutos, os dealers informam onde eles estão negociando o dólar. E aí, a partir disso, eles sai a Petax. Então, assim, são, por exemplo, 12 dealers. Até o último dealer falar o valor dele, não tem o valor da Petax ainda. E aí, antes desses 2 minutos, o último passa, fecha a Petax. O que acontece às vezes, que todos os dealers, não sei se vocês já viram os movimentos assim, quando abre a janela da Petax, passa uns 10 segundos, o mercado começa a andar rápido. É porque durante esses 10 segundos, todos os dealers passaram os preços que eles estavam negociando. E aí a taxa Petax já estava definida. E aí o mercado toma a direção para onde ele quer ir. Isso tem acontecido algumas vezes aí na semana passada, a gente viu bastante isso acontecer. E aí tem os horários, 10, 11, meio-dia e 1 da tarde. Por que não é
às 10 horas da manhã. Ele pode ser das 10 às 10h10 com 2 minutos de janela. Porque senão, se todo mundo saber a horária exata que o Banco Central vai fazer a coleta, pode ter o pessoal pode combinar aí qual que vai ser o valor do dólar. E como isso sempre altera, não dá tempo dos dealers tentarem combinar aí um valor, e aí cada um tem que passar o valor que está negociando mesmo, tá? Isso não tem muito para onde fugir. E aí a média dessas taxas vai ser a taxa final, né? Então, pessoal, a taxa do final é a taxa da 1 da tarde? Não, ela é a soma das 10, das 11, do meio-dia e da 1 dividido por 4. Né? E aonde que é mais utilizado? Né? Ela é fundamental para liquidar contrato futuro, derivativo cambial, né? Ela fornece aquela taxa de câmbio padronizada, como eu disse, né? E tira um pouco aí a volatilidade. Né? Então, assim, tira pequenas diferenças por exemplo, você pega uma proteção aí de uma negociação de 10 milhões de dólares, por exemplo. Ali 1 centavo que muda de variação pode ser um valor bem grande para quem está fazendo aí a negociação. Né? Então, para evitar isso daí, a gente tem essa referência. E para que ela é utilizada? Importação e exportação, para converter contrato internacional, aí assegurando que o preço seja baseado na taxa oficial e ela seja transparente. Derivativo cambial, a Petax ela serve como base para o cálculo de liquidação de contrato futuro, swap cambial e alguns instrumentos financeiros. Tá? Relatório financeiro, não é só aqui no mercado financeiro em si que isso acaba, ou na negociação de compra e venda, de exportação, por exemplo, ou importação. Relatório financeiro de empresa multinacional, eles usam a Petax também para converter. Por exemplo, a empresa teve lá 10 milhões de reais em lucro. Quando ele reporta esse lucro, no dia que ele reporta o lucro para a matriz dele, ele reporta esse lucro convertido para dólares. Né? Então é utilizado aí a Petax do dia também. E o que a gente tem ali que é um pouco diferente, né? Que eu queria mostrar para vocês aqui primeiro, no Profit. Ó, o que a gente teve hoje, né? Primeira taxa saiu aqui em cima no 53. E aí o que a gente tem de diferença aqui, ó? Casado. Então aqui o roxo, né? Padrão de cor master. O roxo sempre vai ser Petax Futura e o verdinho sempre vai ser a Petax à vista e o spot, tá? Então, tá bem aqui. Isso aqui é um indicador da própria master, tá? Que facilita aí os cálculos e as nossas operações, mas a gente tem os indicadores do próprio Profit. Então, se a gente pegar aqui o Petax, aqui é a vista, vamos inserir ela aqui, e a Petax Futuro, vamos inserir ela aqui também. Vamos aproveitar, né, vamos pegar aqui a propriedade dessa vista e vamos colocar ela verde, já para ficar fácil da gente identificar ela ali. Né? Acho que é verde limão, né? Não é verde limão, é verde só. Vou dar um ok aqui e a Futura eu já vou colocar a roxa para dar um visual aí melhor para a gente. Púrpura, né? Que o Profit chama essa de púrpura. Então o que a gente tem aqui, ó? Primeira prévia do futuro, certo? Depois a segunda prévia do futuro, terceira prévia do futuro e do à vista, do à vista, que é o futuro menos o casado. Ó. Primeira prévia do futuro, segunda prévia, terceira prévia e a final ele coloca aqui pra gente. Qual que é esses indicadores? A gente pegar aqui é o TR Petax, que vai ser o à vista, e o TR Petax Futuro, que vai ser o futuro. Tá? Então, deixa eu só tirar eles daqui e voltar lá para mostrar para vocês o cupom. Né? O que é o cupom? Ele é uma taxa que ele reflete a diferença de juros entre ativos denominados em reais e dólares. Então isso daí ajusta a expectativa da variação cambial. Ela aí é uma expectativa para as operações financeiras que envolvem moedas, permitindo que os investidores compreendam o custo da oportunidade em manter o recurso em moeda local ou em moeda estrangeira. Né? Ou te coloca o dinheiro no Brasil ou tira o dinheiro do Brasil. E aí a gente tem duas maneiras de ver aí o cupom. Né? A gente tem
o cupom sujo e o cupom limpo. O que é o cupom sujo? Ele inclui o efeito da variação cambial apresentada no custo total da operação financeira. Então ele inclui os juros, né, que tem a diferença de juros entre os países, porque é uma coisa assim, sempre que a gente está operando par de moeda, a gente tem que entender que no final de tudo é os juros entre os dois países que dá a diferença, o famoso cupom. Então a gente pega lá a taxa de juros americana, taxa de juros brasileira, tira a brasileira da americana, vai sobrar aí o custo, a diferença de juros entre os dois países, né? Então, ele é utilizado aí em operações que não são protegidas contra variações cambiais, refletindo o risco total da operação. Então, o que tem ali no cupom sujo? Ele tem a expectativa da flutuação da moeda e tem ali a taxa de juros diferencial entre os países. E aí, o que o cupom limpo ele muda? Ele exclui o efeito da variação cambial. Então, ele deixa só entre os juros mesmo, né? Os juros entre as duas moedas, né? E aí é usada a operação de hedge, onde o objetivo é proteger a volatilidade cambial apenas aí na diferença de juros, né? E o cupom ele é crucial para a precificação correta dos instrumentos financeiros, né? E aí para avaliar da melhor maneira o risco cambial que pode existir ali. Então ele permite que as empresas e que os investidores tomem decisões mais informadas e mais assertivas, aí eles podem proteger as margens e otimizar aí os custos que eles têm nas operações. Por isso que ele é bem importante. Então, Petax e cupom cambial, qual que é o principal aqui? A gente mostrar que Petax e cupom cambial são coisas diferentes, tá? Então, o que a gente tem, o que é o cupom sujo e o cupom limpo, as diferenças aqui, como se calcula. O cupom sujo ele é calculado pela taxa de câmbio à vista, que a gente chama de spot, que eu vou falar lá quando a gente estiver na tela, e a taxa de câmbio a termo. Matematicamente, ela é expressa por essa fórmula aqui, que é a taxa do futuro, né, teoricamente, a taxa do spot, né, vezes o 360 dividido pelo período que eu quero avaliar em dias, né? E esse cálculo aqui de cima ele reflete o cálculo do cupom sujo. Já o cupom limpo ele é a diferença entre as moedas, só removendo esse risco de variação cambial do tempo, né? Então ele é calculado subtraindo aí o efeito da variação cambial, focando exclusivamente na diferença entre os juros entre as moedas. Então, pessoal, vai me dando um ok aí se está tudo bem até aqui para vocês, se está muito rápido, vocês estão entendendo o que eu falei aqui até agora. Vai dando a impressão de vocês aí para eu ir ajustando aqui a velocidade e o entendimento de vocês, tá? E onde que a gente encontra um exemplo prático de onde se utiliza o cupom sujo e o cupom limpo? As empresas que se financiam em moeda estrangeira sem proteção cambial. Por exemplo, a empresa não faz um hedge ali num contrato futuro de dólar, por exemplo. Aí ela acaba usando o cupom sujo para avaliar o custo total, incluindo a variação cambial. E aí, o cupom limpo, onde se usa mais o cupom limpo? Ele usa em operações de swap cambial, né, e ele é utilizado para focar exclusivamente na diferença de juros, protegendo contra as variações cambiais, tá? Então essa é a diferença aí do cupom, e é interessante a gente entender a diferença de cupom e a diferença de taxa de juros, tá? A Petax aí. Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Então, o que a gente conclui aqui dessa parte mais teórica? Que o cupom cambial e a Petax, elas são componentes que são fundamentais para o mercado brasileiro, que aí a gente consegue entregar estabilidade na cotação, previsibilidade na volatilidade dos ativos, e aí com essas ferramentas aí, as empresas podem utilizar para garantir transações mais transparentes, consistentes, em moeda estrangeira, enquanto o cupom cambial ele dá uma otimização das estratégias de financiamento e investimento. Qual que é o meu risco, qual que é a variação, quanto que esse negócio vai me dar de rentabilidade e o quanto eu posso perder de rentabilidade com a variação do cupom, por exemplo, né? E aí elas têm uma abordagem bem abrangente para maximizar a eficiência financeira das empresas, né?
Então, o que a gente tem aqui? Até aqui o que eu queria mostrar. O que é a Petax, como ela é calculada, como que ela funciona e o que é o cupom, para desmistificar isso um pouco, o que é, quais são os dois tipos de cupom e como eles são calculados. Tá? Essa aqui é a ideia da apresentação até aqui para vocês. Aí agora o que a gente tem? Né? Quem quer ver isso funcionando aí na tela, né, lá no Profit, dá um joinha aí e ajuda a gente a distribuir mais conteúdo para todo mundo. Né? Então assim, deixa eu voltar aqui. Então assim, isso aqui, olhando as taxas, né, a Petax aqui, é a maneira que os traders profissionais acabam operando. Tá? E a gente na Master, a gente opera da mesma maneira que opera profissional. Então, a gente segue isso aqui todo dia. Lá na Masternet, a gente fala disso todo dia. A gente mostra isso acontecendo todo dia. Então, isso acaba sendo recorrente. E na sala também a gente opera sempre olhando para esses pontos. Por quê? Os horários das Petax formam as nossas janelas também. Então, as melhores oportunidades e as melhores oportunidades pelo risco-retorno estão, maioria delas, na janela da Petax. É claro, quando não tem algum indicador financeiro aí que pode mudar tudo, né? Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, estou aqui no gráfico. O que a gente teve hoje? Ó, a taxa Petax de ontem, uma coisa muito importante. Ó, taxa Petax de ontem está aqui. E olha que interessante onde eles fizeram a taxa, o spot de ontem, né, a taxa à vista, está aqui. Né, e olha que interessante que eles fizeram hoje na primeira janela, né, na primeira taxa Petax. Saiu a taxa, o casado, colocaram a Petax a Petax à vista de ontem, o spot de ontem, né, vamos normalizar aí como spot, o spot de ontem, o spot de hoje em cima do spot de ontem. O que isso indica? Uma lateralização de range. Por quê? Para o banco, quanto melhor, mais estável estiverem o dólar, mais ele cobra de juros aí dos clientes deles que fizeram proteções de hedge, tanto na compra como na venda. Então, se a gente for analisar aqui o que aconteceu nessa primeira meta janela, deixa eu tirar os estudos daqui para não atrapalhar a gente. Então, o que aconteceu? Ó? Começou aqui, ó. Geralmente, antes quando a gente olha ali, deixa eu pegar aqui, vai ficar mais fácil com essa. Então, olha que interessante. Por que eu falei ali que o corredor que vai com mais força e mais intensidade é o mercado futuro? Porque olha a movimentação que ele fez 10 minutos antes, poucos minutos antes de começar a definir a janela da taxa para fazer a taxa aqui em cima. Olha que interessante que ele fez. Ó. Veio trabalhar essa região. E aí, essa região aqui. E acabou fazendo a taxa aqui. Então, é muito aquilo que o Ale fala do mágico. Até a gente comentou na live, né? O preço subiu, por que o preço subiu aqui? Tem alguma ombro, cabeça, ombro, alguma bandeira que ele formou aqui? Simplesmente não. Tinha-se a necessidade de fazer a taxa Petax aqui em cima. E por que essa necessidade no momento? Manter a taxa Petax no mesmo lugar, certo? E depois disso, o que acontece depois que sai a taxa aqui às 10? O que o mercado pode fazer, os players podem fazer? Eles podem vir até a taxa o spot aqui e zerar as posições que eles fizeram hoje. Então isso acontece muito. Até depois vou pegar alguns dias para trás para ver se eu consigo mostrar para vocês esses toques em cima do spot aqui, né? Que nada mais é que a Petax à vista. Ele vem, toca no spot aqui e volta o preço. Aí você fala, nossa, ele desceu até aqui, parou, isso aqui é uma resistência? Qual que era a necessidade? Algum player aproveitou o movimento, forçou ele, executou. Vocês podem ver que nesses momentos aqui entram diretos ou entram ordens maiores e o preço volta. Então, executou o que tinha que acontecer e o preço volta. Quando isso acontece, a segunda taxa tende
a ficar para cima da primeira. E isso acontece bastante. Ou quando ele não consegue buscar o spot, ou quando ele não consegue, não consegue ultrapassar o spot e usar isso aqui para zerar posições. Eu vou colocar um outro indicador aqui. Eu vou colocar um volume financeiro com cor, só para a gente ter uma base aqui. Volume financeiro com cor, só para a gente... Então deixa eu minimizar esses outros aqui. Olha que interessante, ó. O mercado vinha com volume pequeno, volume pequeno, volume pequeno. Olha o que aconteceu às 10. Olha o que aconteceu na hora da janela aqui, ó. O volume aumentou consideravelmente. Aí o pessoal fala que a Petax não tem interferência no mercado futuro. A prova está aqui, ó. Aí, de novo, quando começou a ter volume de novo? Na hora que foi sair a outra taxa. Quando que foi ter volume de novo? Quando foi sair a taxa. Quando que foi ter volume de novo? Quando foi sair a última taxa. Então, se a gente pegar aqui, ó, os maiores volumes, quando tem pico, são nas janelas da Petax. Aí o pessoal vem e fala que a janela da Petax, a Petax não influenciou o dólar durante o dia. A gente, por aqui, já dá para perceber que isso não é verdade, né? Então, entendendo esses pontos, que isso aqui, dificilmente, fora da Master, você vai ver alguém explicando isso dessa maneira. Porque isso aqui é coisa profissional mesmo. Como os operadores profissionais operam, como eles pensam, né? Então, como é um mercado de proteção aqui, eles estão sempre olhando para as médias, aonde está a Petax, aonde que está a média do dia, média ponderada do dia, né, a VWAP, sempre tentando ajustar suas posições da melhor maneira possível, porque é onde eles ganham dinheiro mesmo, que é na diferencial da taxa que eles cobram dos clientes. O banco não ganha na flutuação do dólar, o dealer não ganha na flutuação do dólar, ele ganha da diferença de juros que ele cobrou no contrato de proteção do cliente, né? Então, continuando aqui, ó, ele veio, fez, continuou, não conseguiu buscar o spot aqui. O que ele fez? Começou a trabalhar na região de cima, fez a segunda taxa aqui no 62, certo? E aí o que pode acontecer? Ele vir para a área do novo spot, né, que ele formou um novo spot aqui. Aqui já considera a soma da primeira do segundo dividido por 2. Então, ele veio aqui, ultrapassou o spot e veio buscar uma área de liquidez aqui embaixo. Pelo protocolo da Master, qual que é o próximo passo do mercado? A taxa anterior, a próxima taxa ficar abaixo da anterior. O que aconteceu aqui? Ele veio, atravessou o spot, a próxima taxa ficou para baixo da anterior. E aí o que aconteceu depois disso? O mercado trabalhou, fez aqui a terceira taxa, tentou buscar o spot, não conseguiu. Eu vou ativar aqui a futuro, porque no nosso booster, para facilitar para a gente já coloca a média, mas aqui não é a média, certo? Então vamos lá. Ó, aonde saiu a terceira prévia? Aqui embaixo. Opa, não, espera aí que eu ativei o futuro. Então, se a gente olhar aqui, primeira prévia, segunda prévia, terceira prévia, ele fez aqui, ó. Com isso, o spot veio para cá. Então, o que aconteceu aqui? Ele já não tentou vir buscar mais. O que aconteceu? Próxima taxa para cima. Aonde ficou a quarta taxa? No 43. Ó. Quarta prévia no 43. Exatamente como deveria funcionar o protocolo que a gente trabalha. E aí o que fica para o final da tarde? Vou colocar aqui uma VWAP diária, para vocês entenderem a importância da Petax para os players, tá? Vamos colocar aqui uma VWAP diária. Vou inserir aqui e vou mudar só a cor para padronizar na cor da mestra.
O que a gente põe aqui? Abertura, né? Como você faz aqui no... Vamos pegar aqui esse ciano, vamos colocar um pouquinho mais escuro. Beleza? E vamos dar OK aqui, ó. Olha a Petax aqui. O que a gente tem aqui? Uma diferença da posição da taxa futuro com a posição dos contratos do dia. Lembrando que aqui é a média de todos os players. O que aconteceu? Ele trouxe esta média para essa região aqui. Ó. Opa. Cadê? Aqui, ó. Neste momento aqui, ele zerou a famosa assimetria. Então, essa operação aqui, para a gente, ela é perfeita. Por quê? Saiu a taxa aqui no 40. Ele faz esse movimento aqui. Então, o que a gente faz? Uma compra até ele zerar essa taxa. Então, assim, lá na Masternet, a gente fez essa compra. Então, o que acontece? Ó? A gente pegou ela aqui logo que saiu a taxa e levou até a zeração da simetria. É uma operação de 38 pontos, quase 40 pontos. Qual que era o meu risco? Ficar para baixo do spot. Então, o que eu tinha aqui? Um risco de 12. Opa! Um risco de 12 para a gente ganhar 40. Então, é um payoff ótimo. Né? Então, sempre essas operações são bem interessantes. Então, eu vou tentar pegar aqui dias anteriores. Eu vou reduzir esse cara aqui também, que a gente não vai precisar mais dele. Mas aqui eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo botar o Sprott Spread aqui. É porque como aqui ele pega os dados em tempo real, eu não consigo ver os tempos passados. Mas eu vou... Depois eu faço um vídeo, que aí eu monto uma estrutura para vocês verem isso aí acontecendo. Né? Então, às vezes, mesmo com uma pancada dessa aqui, ó, escrevi o AP do dia, né? Mesmo com uma pancada dessa que ele deu para baixo e bagunçou toda a taxa, no final de tudo, ele acabou zerando a simetria de novo. O que ele colocou? Taxa final e as médias do dia em cima dessa taxa. Então, assim, novamente, olhando de uma maneira profissional, a gente consegue entender isso. Tendo a ideia do que é a taxa Petax, o que ela influencia, por que a... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o controle. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que não dá para, pelo Profit, infelizmente, fazer, é que aqui eu consigo colocar uma média da taxa, né? Vou colocar aqui uma média, por exemplo, para vocês entenderem da VWAP, né? VWAP. Data. Então, vou inserir uma VWAP data aqui a partir das 13 da tarde, para vocês entenderem. Vou mudar a cor dela. Púrpura não, vou colocar vermelho aqui, só para diferenciar, tá? Ó. Beleza. Mas por que ele não está pegando? Só um minuto. Deixa eu entender aqui. 16 do 1. Ele não mudou. 13 horas. Agora foi. Olha que interessante aqui, ó. Eu não consigo ter eu consigo ter a média da taxa futuro, mas pelo Profit eu não consigo ter a média da taxa do spot, por exemplo. Por que é importante essa média aqui? Depois que sai a taxa, conforme vão entrando os contratos, e essa posição vai alterando, né? Ela vai alterando a média. Então, por que é interessante ter isso aqui? Para onde foram movimentados
as posições depois que saiu a taxa. E é legal também porque essa média, ela movimenta, tanto no futuro como no spot. Aqui, ó, pelo booster, você consegue ver que essa média de ontem, da taxa de ontem, eu consigo ter a taxa do spot, a média do spot. E várias vezes ele vem buscar essa média do spot para zerar contrato também. Então a gente pode ver que várias vezes ele vem para cá. Só que isso aqui, infelizmente, eu só consigo com booster. E qual que é a diferença dessa média para outra? É justamente o casado. Deixa eu só pegar aqui um momento. Deixa eu ver aqui a atenção. Desculpa aí, gente, estava acertando uma configuração aqui. Cadê o... Deixa eu voltar aqui para a tela. Beleza, voltou. Então, assim, deixa eu ver aqui algumas as dúvidas. Cadê? Aí, Rodrigo, entenderam melhor sobre os dias que o preço abandona a Petax 4 e final tipo hoje. Hoje fica... eu vou tirar esses caras daqui. Eu vou apagar esses carinhas. Vou deixar só os boosters mesmo aqui, para mostrar para você. Target, beleza. Nossa, tá quente pra caramba aqui. Ó, por que ele... Pelo que se eu entendi bem, o que você quer saber, Rodrigo, ele abandona, quer dizer, o preço sai da onde está a taxa futura. Foi justamente para... Ele foi justamente para zerar a simetria aqui. Ó. Saiu a taxa, né? A quarta taxa saiu ali no 43, certo? A quarta taxa saiu no 43, e aí com isso, a final ficou no 47,40. Certo? Que está aqui o booster. O que o booster faz? Ele mostra o momento que estava a simetria e aonde estava a Petax. E onde está a Petax. No momento, a gente tinha isso aqui para resolver. Eram 6,53 para resolver aí de assimetria. Tá? 6,53 para resolver de assimetria. E aí, ele veio trabalhando a taxa e veio trazendo ela aqui, ó, que é essa média mais clara aqui. Ó. Veio tracionando, tracionando, tracionando e acabou zerando essa simetria aqui. Então, por isso que ele veio, acabou que o cenário ajudou, né? Porque facilitou o trabalho. Porque o que acontece às vezes? Ele para numa região que tem liquidez, por exemplo, 62, e ele começa a lateralizar, ou faz uma lateralização aqui, por exemplo, entre o 62 e o 55. Se ele ficar trocando contrato aqui direto, ele vai zerar essa simetria também. Quando tem mais fatos motivadores, como juros subindo, bolsa caindo, ajuda, né? E acabou resolvendo aí a simetria mais rápido, até antes da formação do ajuste, que ele geralmente resolve essa simetria aí antes de fazer o ajuste, tá? Era isso que você queria saber, Rodrigo? Responde aí para mim, por favor. Tá. A linha azul é a VWAP do dia. Isso. Essa linha azul aqui, deixa eu dar um zoom nela, né? É a VWAP do dia. Ó, VWAP do dia e a linha e a VWAP do dia. E a VWAP, isso, a VWAP roxa, ela não é das 10, ela é a partir da 1, tá? Eu vou tirar esse booster aqui e vou deixar só o plots, que fica mais fácil. É que esse aqui a gente usa para uma outra análise também, por isso que a gente mantém
a taxa lá do dia anterior. Deixa eu tirar ela daqui. Deixa eu colocar o plots pra gente, que plota as médias que a gente mais usa. E aí ficam muitas médias aqui, né? Mas tem uma opção legal aqui no Booster também, que é ativar o Working Zone. Vou fazer uma live só para falar de Working Zone, tá? Aí ele tira esse monte de linha que fica aí na tela pra gente. Então o que a gente entende aqui, ó? A média roxa, ela conta a partir da 1 da tarde, e aí ela vai, né, se a gente pegar aqui, ele vai pegar essa média aqui, vai, para eu te mostrar. Ó. Ela começa a 1 da tarde, né, do dia anterior, e aí a gente vai trabalhando ela até a 1 da tarde. Quando é 1 da tarde, ela muda de lugar, né, porque ela deixa de ser relevante e passa a ser relevante do dia que é a partir da 1. E aí ele acabou tracionando essa média. E uma coisa muito importante também, que quando ele está zerando a simetria, ele tende a fazer pullback nessa média. Ó. Tentou um pullback aqui, tentou um pullback aqui, trabalhou a região de cima. Nesse momento que começou a sair o ajuste, aí já muda o contexto, né? Aí já muda o contexto. Então, não é das 10, é a partir das 13. Você pode colocar uma VWAP data a partir das 13 para olhar isso daí, tá? Aí mostrar aqui o que eu tinha colocado aqui. Na verdade, eles não estão posicionados, tá, o Marcelo? Deixa eu só mudar isso aqui para tirar o Working Zone para mostrar todas as médias, tá? Que eu quero mostrar do spot. Então, eles não estão posicionados ali. Né? A média da posição do dia que eles levam para essa área onde zera a simetria. Que foi este momento aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Que foi esse momento aqui, ó, hoje. Zerou ali a posição com a taxa. E aí, eu vou fazer uma outra live também para falar justamente sobre o Working Zone. E aí, como que tudo o dia acabou. O dia acabou com a taxa, com a simetria da manhã zerada. E terminou o dia com as médias das posições do ajuste e as médias da taxa juntos. Se ele abre amanhã nessa área de liquidez, onde ele passou um monte de direto hoje, o Working Zone está curtinho, o mercado tende a lateralizar. Tá? Esse aqui é o... Aí a gente vai ter posição de ajuste, posição de taxa e posição do dia no mesmo lugar. Tá? Você entendeu aí, Marcelo, como que ficou? Aí deixa eu aproveitar para mostrar como no booster fica a média da taxa, né? Ó, tá vendo essa média verde aqui? Cadê? Aqui na verdade, né? Essa média verde é a diferença do casado para esse cara aqui, ó. E aí, ó, ele busca essa média em alguns momentos do dia. Então ela é boa para ser pullback, ela é boa para a gente ver ali, se ele chegou perto dela, começou a absorver alguma coisa, a gente fazer uma operação aí de batida nela. E nos spots também. É que eu tenho que encontrar aqui, é que eu não consigo pegar as taxas anteriores, né, pra gente... Eu vou pegar de algum vídeo que eu tenho gravado da sala e da Masternet, para ir da Masternet, para eu fazer alguns cortes e mostrar as batidas que ele faz no spot, para vocês entenderem, sentirem a importância da Petax e a importância do spot aí no operacional do dia.
É, o Igor falando ali, né? Se amanhã abre o mercado aqui na região dos 70, a primeira janela que a gente tem, se não tiver nenhum motivador, não tiver notícia, não tiver indicador, não tiver fala de ninguém, ou política, ou alguma estrutura, é pescar nesse período da manhã, né? Hoje foi um dia espetacular para operar por causa disso, né? Ele zerou a simetria, depois que ele zerou a simetria, acertou o ajuste, depois que ele acertou o ajuste, ele juntou as posições do ajuste com a da taxa. Então deu para pegar a subida e deu para pegar a descida ali também. Que imagem interessante sobre o spot, né? Uma coisa que também eu uso o spot e a taxa para a gente entender se o mercado... Aí não, hein, da Leste? Aí não, meu amigo. Aqui é mancha alvinegra. Embora o apelido seja mancha é por causa da mancha mesmo. Uma mancha enorme aqui. Então, o que eu analiso, né? O que ele fez hoje? Ele trouxe a taxa de hoje para a taxa de ontem, 4 pontos de diferença só. Então, o que eu uso essa informação? Ele está lateralizando. Ele colocou hoje praticamente um dia dentro do outro. Então, quando assim, isso acontece, geralmente na primeira taxa. Então, assim, isso é por várias vezes observando e analisando o mercado. Quando ele faz de tudo para colocar o primeiro spot em cima do spot anterior, né? A primeira taxa vista com a taxa vista final do dia anterior, ele tende a lateralizar. Assim, não lateralizar curtinho, ele tende a manter o mesmo range do dia anterior, tá? Ora, a Petax, pelo nosso, a busca na Petax, o spot, né, Petax à vista, pelo que eu tenho aqui já planilhado, 75% das vezes ele vai buscar em mercados que estão tranquilos. Quando isso muda, como a gente estava ali no final de dezembro, porque o mercado estava com tanta força de alta que ele não tinha força para buscar o spot. Né? Saía notícia do risco, subia. Notícia do risco, subia. E aí ele não consegue buscar o spot, porque a pressão externa está muito forte. Então fica mais difícil ele buscar o spot nesses cenários. Por isso que assim, né, a gente trader profissional tem que entender que a gente tem essa probabilidade trabalhando a nosso favor, mas tem momentos que isso pode não acontecer por notícia, momento econômico, risco fiscal, por exemplo, que isso pode não acontecer. E aí depois, né, que deu essa estabilizada de ter um casado maior, a busca do spot tem sido mais efetiva nesses últimos dias por conta disso. Tá? O mercado meio que normalizou aí, não está tão estressado assim. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer toda a vez que sai a taxa, eu já vendo buscando spot? A maioria das vezes dá para fazer. Mas o que eu vou olhar? Se o saldo está muito contra. Por exemplo, eu tenho um saldo positivo de 60 mil contratos positivo. Continua entrando compra. A bolsa está caindo forte e o juros está subindo, fica mais difícil fazer essa operação. Às vezes ela funciona mesmo com esse cenário, porque o dólar descorrelaciona do resto. Mas a partir do momento que ele... E aí, nesse cenário, é o melhor para fazer aquilo que eu falei. Ele dá aquele toque no spot e voltar. Por quê? Realizou a necessidade que tinha do player que estava descorrelacionado com o macro e volta. Aí nessa volta ele tende a voltar rápido. E aí é o melhor momento para fazer esse tipo de operação. Então, quando tem esse tipo de cenário que está tudo contra, eu tento a não fazer operação, eu espero ele chegar no spot, ele acumulou no spot, eu faço a compra, ele acaba subindo. E aí, isso é observação e estudo, né? Lá na Mesternet a gente está vendo isso todo dia, conversando sobre isso todo dia, mostrando isso acontecendo todo dia, e isso acaba fixando na mente. E em alguns momentos, isso acaba
acaba sendo automático. Você bate o olho, vê acontecendo, e é muito rápido para você ter a percepção do que está acontecendo, ou para mudar o seu mindset, zerar uma operação, ou para continuar nela. E aí isso é muito rápido. Se é, Igor, pode ser sim. Peraí, deixa eu ver, Marcos. Eu já falei da frequência aqui agora. Working zone curto amanhã. Pode sim buscar a Petax final de hoje, sim. Ele pode vir no 32, mesmo tudo estando ali em cima, mas aí depende do cenário macro. Como que tá os juros lá fora, como que tá o DX, uma série de fatores que pode sim fazer ele voltar no spot, tá? Mas na primeira janela não é muito normal isso acontecer, dito o cenário que a gente teve hoje, tá? Sim, pode ser uma preparação aí para a posse do Trump na segunda-feira. Aí depois da posse dele, que ele vai estar lá com a caneta na mão, a gente vai ter uma ideia aí de como realmente vai acontecer essas taxas aí. E assim, essa parte de taxa está influenciando muito no índice DX, na Bolsa Europeia, e isso pode influenciar muito tanto para cima quanto para baixo. Então que a gente tem que ficar ligado ali na tela para ver o que está acontecendo, né? E trader profissional, a gente tem que estar ligado sempre em tudo que está acontecendo. Olhando notícia, olhando indicador, ver o que está acontecendo, porque o trader profissional ele tem que ser muito rápido, entender o cenário e entrar nele, e entender o momento dele desfazer aquele cenário, não se apegar ao cenário, tudo mudou, saiu uma notícia diferente, ou você realiza o lucro, ou stop a operação, ou dependendo do que está acontecendo, continua ou até aumenta a mão aí. Então isso, o trader profissional tem que ser muito rápido. Então a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Hoje o mercado de dólar trabalhou para levar a média semanal e mensal para o maior ponto de liquidez. Né? Isso mesmo. Isso é uma parte do trabalho aí, né? A gente ainda está no meio do mês, mas alguns players começam a fazer alguns movimentos aí pensando já lá na rolagem, tá? Isso, não dá para pensar que está pronto para fazer, porque assim, a Mestre nunca trabalhou, a gente nunca trabalhou, e nem trader profissional também trabalha assim, com o setup pronto. Ele reage ao cenário que ele montou, a probabilidade e o que está acontecendo e o payoff. Então assim, se eu tenho o cenário ok, se eu tenho o que está acontecendo está ok, mas o meu payoff é ruim, eu não vou entrar, porque meu risco está maior que o retorno. Então tem que alinhar isso daí sempre entendendo que não é um setup. Não é saiu a taxa, eu saio vendendo ali. A gente tem que analisar tudo o que está acontecendo. Né? Que é assim que trader profissional pensa e é assim que a gente faz na Mestre todo dia. Todo dia tem aula prática, na sala também, na sala Elite a gente faz isso todo dia. Ó, o Walter falando aí que ontem ele tentou o spot certinho, né? Ele tentou, não conseguiu, subiu. Né? O movimento que ele fez por essa área aqui, né? Por esse momento aqui, né? Vou ver se dá. E aí um ponto também que fica ruim para estudar, eu acho que o Petax Futuro e o Avista, ele não mostra, porque né, o Booster ele é baseado nas informações que o Profit passa para a gente. E o Profit ele não monta o TR Petax no dia anterior, então fica difícil ter essa informação. Mas ele veio buscar aqui essa região sim. Deixa eu tirar esses caras daqui. Vamos ver. Mais alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida teórica de como é formada a Petax? Ali, como eu falei, por que a janela, né, que muita gente pergunta, por que não coloca a janela certinho 10 horas todo dia, né? Que é aquele ponto que os players podem combinar um preço ali e informar todo mundo junto o mesmo preço para o Banco Central, né? Aí fica fácil. Tá certo, Gisiel. O que é o spot? Né? A gente entende o spot na Mestre, tá? A gente vê o spot aqui na Mestre e como o profissional olha o spot também. Saem as taxas, a primeira taxa, no primeiro momento ali, deixa eu tirar aqui o plots para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Beleza.
Beleza, e eu vou colocar aqui o spot spread. Na verdade eu vou deixar esse cara, colocar esse, certo? E vou colocar o Petax aqui, ó. Beleza? Qual que é a diferença da primeira, ó, a primeira prévia? Na primeira prévia, o spot é a própria taxa, tá? É a própria taxa. Quando sai a segunda prévia, o que é o spot? É a primeira prévia mais a segunda dividido por 2. Por quê? Ele movimentou a média. Então, o que aconteceu? A primeira saiu aqui, a segunda saiu aqui em cima. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o TRP Tax do Profit, tá? Saiu a primeira, saiu a segunda. Onde que ficou o spot? Aqui no meio. Tá vendo? Beleza? Aqui está o spot. Neste momento, o spot estava aqui. E aí, o que ele fez? Furou o spot e veio buscar uma área de liquidez. Porque a gente tinha até um contexto aqui, né? E aí, saiu a terceira taxa. Terceira taxa saiu onde? Aqui, ó. Terceira taxa saiu aqui embaixo, ó. Terceira prévia, tá vendo? Então, o que é o spot? É a primeira prévia, a segunda prévia, a terceira prévia, dividido por 3. E aonde que veio o spot? Para cá, ó. O spot, então, pro começo do dia, o spot estava no 36, aqui no 36 com 37,80. Depois ele subiu o spot para 43. Aí nessa taxa que ele fez aqui embaixo, ele desceu o spot para o 33 aqui mais ou menos. E aí quando ele fez a última taxa, o spot veio aqui para o final, que aí depois da última taxa, o spot é a taxa final, que aí a primeira prévia. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a calculadora, só para a gente fazer. Calculadora aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira prévia, 60,37,80 mais a segunda 60,47,10 mais 60,16,10 mais a 60,27,90. Eu tô pegando os números daqui, tá, ó, 16,10, 37 aqui e a quarta prévia aqui 27,90, certo? Dividindo isso por 4, o que eu tenho? A taxa final, 32, né, dá uma diferença aqui por causa decimal, né? Mas está aqui. Então, o spot, ele vai movimentando conforme vão seguindo as próximas taxas, tá? Aí a primeira taxa é a mais importante. A primeira taxa é a que ele tende a buscar mais na primeira, né? Buscar o spot. A chance dele buscar o spot na primeira taxa é maior, tá? Mas assim, a mais importante do dia é a final, né? Mas todas têm importância, mas a maior de todas é a final, porque onde a gente vai ver a simetria, onde vai ficar o spot final e por aí vai. Exatamente. Sempre a gente, por observação aí, define aí das 10 minutos antes da taxa, você pode ver que ele dá uma movimentação aí para direção da taxa, tá? Às vezes a gente consegue pegar a ida para fazer a taxa, então começou a acelerar perto da janela, começou a entrar fluxo, a gente vai no sentido, fez a taxa, começou a mudar o sentido, a gente faz a busca do spot, tá? Dá para pegar a ida e dá para pegar a volta também. Ó, legal, Walter, legal. É que aqui a gente ensina o mais profissional e o mais detalhado possível para vocês. Se vocês estão achando interessante esse conteúdo dessa live, dentro da Masternet é muito mais intenso, é muito mais detalhado, é muito mais... sim, vocês vão ver que é muito gratificante vocês verem isso acontecendo e entender por que os movimentos estão acontecendo, né? E não o cara vir falar assim, a taxa Petax só vai ser importante no último dia do contrato. Não faz sentido, né? A gente mostra isso aqui, a gente mostra com o volume, o que acontece antes da taxa. Aí vem também o pessoal e fala que a taxa não tem referência.
uma série de coisas aí que a gente acaba comprovando que é bobagem, né? Às vezes é um período que o cara observou o mercado estava trabalhando daquele jeito, principalmente se está muito lateral, e aí ele entrou aquilo como verdade e aí ele acaba quebrando muita gente quando o mercado muda de comportamento. Então é isso, gente. Já deu 1 hora de live aqui, passa rápido, né? Eu me empolgo explicando as coisas, né? Então, assim, a gente vai ter agora, na primeira semana de fevereiro, a Semana Metadólar, tá? Então, assim, se inscrevam lá para participar da Semana Metadólar. O Ale mostra ao vivo isso que eu estou mostrando, tá? Essas operações que a gente faz, a gente mostra ao vivo. São 3 dias aí, uma semana, né? São 4 dias, na verdade. A gente começa na segunda e termina na quarta, mostrando tudo isso daí funcionando para você. E é bem aí o que o Luiz falou, né? Não é nada milagroso. A gente entende o que está acontecendo, reage ao melhor risco-retorno e trabalha em cima disso, né? Isso a gente tende a ser vencedor, assim como todo profissional aí, né? Então, assim, se inscreve no canal, quem não tiver inscrito ainda, ativa o sininho. E assim, você tem um amigo trader, que eu indiquei muita gente para Mestre, inclusive eu fui indicado para Mestre, por uma amiga muito querida, e indica a Mestre para o seu amigo, para ele, especialmente se ele está com alguma dificuldade no mercado, vai ajudar ele bastante aí, tá? E a gente se vê aí nas próximas lives. Um abraço para vocês aí.